Olá amigos, vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal. Aqui na parte de baixo, o botão inscreva-se. Lembre-se de deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado desde conteúdo de aprendizado, que inclusive hoje teve novo vídeo de aprendizado. Você já assistiu? Se não, dá uma olhada aqui nos novos vídeos que foram publicados dentro do canal. Se você não recebeu nenhuma notificação, é porque seu sino das notificações não está ativado para esse novo vídeo de aprendizado. E também para todo o conteúdo na parte de análise que a gente tem aqui. Aproveite ao máximo. Nessa análise de fechamento, eu vou falar aqui de alguns ativos, né? São, no total, em termos de índice Bovespa mais os ativos, índice Bovespa mais 18 ativos. Mini índice, mini dólar, e aqui falando de 16 ações nessa análise de fechamento do pregão. Se alguma dessas, nessa lista de ações não tiver a ação que você queira uma análise, você pode escrever aqui embaixo nos comentários qual o ativo que você quer para a próxima análise de fechamento do pregão. E também você pode, no radar do mercado, entrar lá todos os dias a partir das 8h45 e solicitar a sua análise por lá. A gente, com o maior prazer, vai buscar atender aí seu pedido de análise. Então acompanhe aqui de perto o nosso canal. Vou rodar agora a vinheta e nesse momento você aproveita para deixar aquele like, aquele joinha, para que esse conteúdo continue aqui de forma gratuita para todos vocês. Então vamos lá, vamos começar pelo índice Bovespa, que terminou o dia de hoje aqui. Ainda tem ativos que estão saindo do leilão, então pode alterar um pouco, mas enfim, estável, menos 0,12%, candle de indefinição. A gente já fica naquela região mais complicada aqui em relação ao índice. Boa subida, mas se a gente comparar, foram 3 candles de baixa e 3 candles de alta, mais fraco do que foi a queda. Mas voltou bastante, então não cria uma expectativa tão forte para baixo, a não ser que a gente tenha mais alguns pregões aqui tentando subir de maneira fraca e gere algo forte para baixo. Agora, se tentar cair também e ficar aqui travado em cima da média, vai aumentar a probabilidade de poder fazer algo assim. Então a gente chega naquele momento mais de indefinição e mais, nesse momento, a indefinição no sentido de ter o que é mais provável acontecer. Falando em termos de movimento de baixa do mensal, a gente fica ainda com a expectativa mais para baixo. E, logicamente, vendo que no gráfico semanal vai respeitando a média móvel exponencial de 13 períodos, mesmo superando a máxima da semana anterior no pregão de hoje. Então, o viés ainda um pouco mais de baixo, mas de maneira geral a gente está naquele momento de definir o lado aí do índice Bovespa nos próximos pregões aí no decorrer dessa semana, acompanhar de perto, tanto aqui dentro do radar do mercado, quanto a análise de fechamento pregão e também dentro do aplicativo DV Invest, todas as nossas recomendações. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos, dá para ver aqui no gráfico diário do mini índice, a gente teve candle forte para cima, vai lá, bate na média aqui o pregão de hoje, abriu caindo, perdeu a mínima, mas superou a máxima. Então até que se prove o contrário, a expectativa é um pouco mais para cima. De poder, ou seja, veio aqui para fechar o gap, perdeu força no gap, 111,035, resistência aí do gap do gráfico diário. Mas enquanto não gerar um sinal de baixa, que seria voltar para baixo da média, voltar para baixo da mínima de hoje, que está em 108.800, a gente ainda segue dentro de uma expectativa de poder caminhar ali para o 112.235, que seria o próximo nível de resistência importante, em conjunto com a região de fundo anterior. Olhando para o G60, dá para perceber que a gente tem aqui um fechamento para baixo da média, um retorno para baixo dessa região. Então, ali do gráfico diário, a gente ainda tem um contexto um pouco mais positivo. Só que aqui no G60, fechou mal aqui. Se abrir caindo, foca em venda mesmo. Trabalhar em venda, ainda mais se passar a vir para baixo dessa região aqui de suporte de dois fundos anteriores, dá uma parada do preço ali em cima da média, esse fundo aqui anterior, em torno dos 109.800, veio para baixo dessa região, fica trabalhando mais na ponta vendedora. Por outro lado, abriu subindo, gerando fundo ascendente, fundo acima desse, e ainda trabalhando acima da média, focando mais em buscar operações de compra. É o que a gente vai fazer no próximo pregão, usando aí um gráfico de 5, de 10 minutos para fazer as entradas. No dólar,
Nós tivemos aí um dia positivo, estamos tendo um dia positivo com alta de 0,4%, foi lá buscar a média, mas perdeu força, está dentro de um grande candle de baixa. Enquanto não gerar a quebra dessa sequência de máximas descendentes, dólar continua apontando um pouco mais para baixo. E aí mais para baixo, suporte intermediário na faixa dos 200, deixa eu até tirar a questão do 215, suporte aqui intermediário, e o suporte mais baixo para o dólar na faixa 161,5. No gráfico aqui de 60 minutos, dólar abriu subindo, dá até para olhar para a ponta compradora, mas eu diria que se bater aqui nessa média, gerar sinal de baixa, foca em venda para um fechamento desse gap. Ou abriu caindo, também foca na operação ensinar e buscar venda, um gráfico de 10, de 5 minutos, através das sinalizações de baixa e nível de resistência preferencialmente, suporte mais próximo na faixa 259,5 até 253, primeira zona de suporte mais relevante. Depois a mínima aqui na casa dos 245. Abriu sim um pouco mais forte para cima e passou a gerar sinais de alta como um fundo ascendente no gráfico de 5 minutos, aí foca um pouco mais em compra de day trade no dólar. Seguindo aqui para as ações, a PTR4 no pregão de hoje abriu caindo, gerando topo. E aqui está vindo para fechar o dia acima da média móvel 3 períodos, já fechou, já saiu do leilão, alta de 0,55%. Superação da máxima de hoje aumenta a probabilidade de invadir aqui a resistência nos 24,50 até a região dos R$25. Então, para quem for arriscar algo, cenário ainda mais difícil de comprar aqui no meio do caminho, em termos de ter uma melhor relação risco-retorno e o que é mais provável acontecer em PTR4. Para mim, está mais encaixotada. Na verdade, se ela vier aqui assim, ó, bater aqui de maneira fraca e gerar um sinal de baixa, aí me interessaria um pouco mais na venda, tentando pegar um movimento aqui para baixo, ou para essa região dos R$22,50 ou para a região dos R$22. Seria a alternativa principal. Agora, no meio aqui do caminho, não me interessa muito para entrada nessa ação falando de compra ou mesmo venda de swing trade. Vale 3, pregão de hoje, leve alta de 0,11%, segue dentro do seu movimento de subida, trazendo a possibilidade para quem está comprado de colocar o stop logo abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, ficaria em 91,24 depois dela ter testado ali praticamente os R$93. Então é isso que seria feito. A Dalton vai abrir a compra aqui, eu ainda guardaria uma nova correção para tentar pegar algum movimento de subida, nova subida nesse ativo, que pode ainda caminhar para a região ali dos 94 pila, que é a próxima resistência pelo gráfico mensal principalmente. Depois disso, saímos de uma posição comprada em VEG3, ela veio aqui só oscilar abaixo desse patamar aqui, veio lá, acionou nosso stop, voltou aqui para cima, fechou acima da média. Se ela superar essa máxima aqui, ela aumenta a probabilidade de caminhar para máximas desses dois topos aqui, na faixa dos 39,33 a 39,38. Seria uma das formas de voltar para dentro da operação. Mas, ou seja, saímos dessa posição aí com perda. E tivemos a Brasil Foods gerando ganho, né? Bateu no objetivo no pregão de hoje, um objetivo na relação risco-retorno de 1:2 que a gente tinha buscado nesse papel. Então vou colocar aqui na tela para vocês o resultado das duas operações. A operação de perda daqui da VEG3 gerou uma perda de 2,56%, proporcionando uma redução de 0,5% do capital total. Já a operação de ganho de Brasil Foods gerou um ganho de 11,62%, proporcionando um retorno de 1% para o capital total, essa posição de Brasil Foods. Então foram as duas operações que nós encerramos no pregão de hoje. Seguimos com algumas posições em aberto. Nós, na verdade, abrimos uma posição hoje em SUSB3, uma compra em SUSB3, ou seja, nesse rompimento aqui, tentando pegar o quê? A continuidade do movimento de subida. Ou seja, subiu, lateralizou aqui, rompeu, a gente está tentando pegar algo para cima. Então, seguimos comprado. Fechou um pouquinho abaixo do nosso preço de entrada. Todos os dados de entrada, stop, objetivo, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. E quantos por cento do seu capital alocar nessa operação, está lá. Foi essa a recomendação que a gente fez hoje, mas no próximo pregão a tendência é que a gente faça ali umas 4 recomendações. Tem tanto recomendação de venda quanto operação de compra. Então fica antenado aqui no aplicativo app.dvinvest.com.br, ou você pode também acessar pelo seu celular, lá na loja da Apple, na loja do Google, no Android, você pesquisar lá DV Invest, o aplicativo DV Invest. Depois disso, vamos falar de
Depois de SUSB3, vamos falar de GMAT3, que aí são as posições que nós estamos em aberto, né? Fechamento com queda de 1,12%, seguimos na ponta compradora, nenhuma mudança por enquanto. Qualquer mudança a gente vai comunicar dentro do aplicativo DeviInvest. Quando falo mudança, é mudança de stop da operação, então fica antenado aí na questão do stop, se a gente vai fazer uma mudança ou não. Move 3 também estamos comprados, fechou aqui menos 0,38, seguimos na ponta compradora no papel, sem nenhuma mudança por enquanto para essa compra da Move 3. E aí fazendo as análises em cima dos ativos que vocês solicitaram aqui nos comentários, começando aqui por SAMB 11. Solicitaram o SAMB 3, mas é SAMB 11 que a gente tem que olhar em termos de liquidez, ativos de maior liquidez, o gráfico mais bem montado. De maneira geral, o que a gente tem, até cheguei a comentar no radar da semana esse papel, temos uma tendência de alta no ativo. Fica muito interessante, na minha opinião, para uma compra se ela gerar aqui um próximo movimento de baixa no gráfico diário, ou até mesmo um gráfico aqui de 120 minutos, se ela proporcionar aqui um retorno do preço ali para a média, gerar sinal de alta, ficaria interessante para se buscar alguma compra nessa ação. Mais interessante no gráfico diário que esse sinal de alta aconteça para cima dos R$ 28,35. Seria o mais interessante. Depois disso, depois de SAMB 11, eu comento aqui para vocês a AMER3, que também está dentro de uma tendência de alta. Quem está posicionado, só para falar de SAMB 11, quem estiver posicionado na ponta compradora, tem como colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 28,83. Resistência que o papel conseguiu fechar acima ali dos 29,06, ainda tem espaço para poder buscar um novo nível de resistência. Por isso que seria interessante, se acontecer correção no diário, buscar uma entrada para tentar pegar um objetivo lá para a faixa dos 31, 32 pila. E como eu estava falando de AMER3, está dentro de uma tendência de alta, que já gerou uma boa evolução aqui. Se a gente pegar aqui a projeção de alta desse pivô que foi gerado, fazendo a projeção alternada, nós temos a projeção nos 11,50, então ela pode ainda caminhar aqui para a região dos 11,50, 3 candles muito fortes. É outro ativo que, se também tiver algum tipo de recuo aqui por volta dos 9,80, fica interessante para abrir a operação de compra, caso não venha direto para os 11,50, que façam alguma correção, fica interessante para abrir alguma compra de swing trade. O desafio imediato, ficar atento aí na reposicionamento de stop a cada nova mínima ascendente, porque tem a média móvel exponencial 3 períodos, que é onde pode parar de subir. O outro nível que ela pode caminhar ali é para essa região de dois fundos anteriores, em termos de resistência, desafio importante por volta dos 12,70, 12,75. Então, sinalizações de alta a favor da tendência pelo gráfico diário, mais para a compra do swing trade. Olharia mais para esse prazo operacional mesmo em cima de AMER3. A Azul 4 também no pregão de hoje conseguiu aí fechar de forma positiva, 1,35%, gerou um topo, gerou um sinal de topo aqui, ó, um sinalzinho de topo, mas reverteu e já superou essa máxima, abrindo a possibilidade de ter algo mais umas duas novas máximas nesse papel. Só que eu não abri compra aqui, já são 4 pregões aqui para cima, podendo mesmo assim ter mais, só que o problema é que o stop, se eu entrar comprando aqui, com stop aqui na faixa 6%, para essa próxima resistência só tem 4, então a relação de retorno não é das melhores, tá? Então, por esse motivo, não abrirei compra agora, por exemplo, em Azul 4. Me interessarei por uma nova compra no papel após algum processo de correção aqui, tentando buscar uma entrada, seja pelo diário ou até pelo gráfico de 120 minutos, usando ali um nível de suporte aqui, por exemplo, em R$ 11,45. Resistência imediata na média móvel de 13 períodos. HPV3. Temos aqui um ativo que gerou um pivôzaço de baixo no pregão de hoje, 3 candles aqui para baixo, 3 aqui mais de enrolado, e essa pancada para baixo, maior probabilidade de queda, é um ativo que está bem alinhado para baixo, então não vejo alternativa de compra. Quem está comprado gerou 1000 motivos aqui de sair dessa posição, perda dessa mínima, perda dessa mínima, perda dessa mínima, enfim, não, tecnicamente não seria para estar comprado. Não significa dizer que o papel vai despencar, mas o problema é que não tem motivos, também não tem sinalizações que é para subir. Então não tem esse o sinal que ela gerou para subir, ela abortou quando ela vem a perder essa região aqui. Então, sem sinal ainda para uma compra em HPV3. E se fosse riscar qualquer compra, aguardaria um enfraquecimento da queda para tentar uma compra pelo gráfico diário, pensando justamente só no curto prazo. Não pensaria em prazo maior, não. Cirela. O ativo fechou com candle de indefinição dentro de um grande candle de alta. Importante não perder essa mínima. Quem está comprado tem como colocar o stop em 13,26.
E ela superando essas duas máximas, ela reforça a chance de caminhar para cá, para esse novo teto aqui, esse outro nível de preço, porque ela está nesse atual nível de preço aqui, ó, brigando com essa região de fundos anteriores, 3 fundos anteriores e 3 máximas aqui contabilizando já a quarta aqui nessa região, mas chegou de maneira mais forte, né, aqui nesse ponto. Então, o caminho mais provável para cima, bota o stop aqui. Quem quer abrir compra, uma das alternativas de comprar aqui, mas a relação de retorno vai ficar basicamente de 1 para 1, né? O tamanho do stop é abaixo da mínima do candle anterior, de hoje, tentando pegar um objetivo ali para a região em torno dos 14,70. MYPK3, pregão de hoje, alta de 1,42%. Só que ainda dentro da tendência de baixa, no gráfico diário e no gráfico semanal. Então, para quem está comprado, stop abaixo da mínima do fundo aqui em 10,70 ou pelo menos abaixo da mínima de hoje, vou colocar em 10,89 ou 10,69 ou 10,89. Seriam os dois níveis para se colocar um stop nessa operação. Abrir compra aqui próximo da média, por mais que tenha uma probabilidade maior de testar a média, mas ainda não encaixa para mim. Desculpa, não encaixa para mim essa entrada. E falando aqui agora, depois de MYPK3, Viva 3. Ativo tá enrolado é no semanal, veio aqui, gerou fundo ascendente, abortou a tendência de alta, entrou na tendência de baixa. Tentou aqui gerar algo para cima, perdeu essa mínima aqui, então ainda enrolado. Se enfim, voltar a gerar topo descendente aqui, quem tiver comprado, gerou topo descendente, ficaria mais para abrir até uma operação de venda. Encerrar a posição comprada e podendo abrir uma operação de venda. Então, por mais que ela tenha se recuperado hoje, e por mais que ela possa subir, ainda não entraria comprando esse ativo. Não seria a minha escolha para buscar uma compra em Viva 3, não. BIF 3, dentro da tendência de alta pelo gráfico diário, trazendo a possibilidade já boa, no meu ponto de vista, de colocar o stop em 13,11 para quem está comprado no swing trade. Por quê? Porque foi lá, testou o topo anterior, gerou enfraquecimento dessa subida. Se perder essa mínima, gera um sinal de falso rompimento e aumenta a chance de ter algo para baixo na BIF 3. Agora, se ela ganhar um pouquinho mais de força e passar a proporcionar sinalizações de alta acima dessa região aqui em torno de 13 pila, eu fico interessado em abrir compra, ou seja, que seria um sinal de alta já para cima da média móvel 13 períodos lá do gráfico semanal, a favor da tendência de alta do gráfico diário. Então, interessante. Por enquanto, só não entraria comprando de imediato. RR3RP3, tendência de alta também, tendo com enfraquecimento aí na superação dessa resistência, não conseguiu fechar acima. Quem está comprado no swing trade já tem a chance de também jogar o stop abaixo da mínima de hoje, em 38,05. Significa dizer que vai despencar? Não, é só a primeira sinalização para acontecer a reversão de um movimento de subida para um movimento de baixa. Justamente a primeira sinalização do mercado é oscilar abaixo da mínima do que no anterior. É uma das formas. Se ocorrer, por exemplo, um fechamento abaixo da mínima desse candle, ou seja, colocar uma linha aqui e ocorrer um fechamento abaixo da mínima desse candle, seria um ponto de retorno de baixa, que foi o vídeo que eu expliquei hoje. O que é esse ponto de retorno de baixa? Assista ao vídeo que eu publiquei hoje aqui no canal sobre esse assunto aí, um padrão técnico aí do mercado. Então aqui nós temos um momento ali de poder reposicionar o stop dessa posição, ou mesmo aguardar um ponto de retorno de baixa para sair dessa posição, mas ativo que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo e que, se passar a enfraquecer para cair e gerar novo sinal de alta, me interessaria mais para compra devido à atual tendência de alta de curto prazo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção. Lembre-se de deixar aqui seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão. Agradeço demais. Pode compartilhar também dentro de um grupo de análise que você venha, ou de amigos que você compartilha a informação do mercado. Agradeço demais pela sua valiosa audiência e estaremos juntos no próximo pregão. Um grande abraço.